Ok, pessoal, muito boa noite a todos, né? Dando sequência a esses nossos encontros aqui em nosso espaço Caminho da Luz, o tema que nós escolhemos hoje nós vamos falar sobre o amor. Muita gente me pergunta, né? E o amor, Laércio? O que é o amor, né? Então nós vamos discutir e vamos entender que o amor é a chave que abre todas as portas do universo. Essa é uma das frases que todos os espíritos falam para a gente. Essa é uma frase que os irmãos extraterrestres também falam. Ele diz assim: você não vai conhecer o interior das nossas naves, você não vai viajar pelas estrelas conosco, enquanto você não desenvolver o verdadeiro estado de amor em seu interior. Porque o homem, no estado em que ele se encontra, né, correndo atrás do seu ego, competindo, pisando, né, se você dá ciência, tecnologia a mais para ele, ele vai destruir muito mais, ao invés de criar muito mais. Porque só um ser com muito amor interno no seu coração, um amor cósmico, é que vai saber fazer uso de seu potencial verdadeiro e do potencial. Vai fazer o uso para criar, para elevar e nunca para destruir. Tudo bem. Então nós vamos falar sobre o sentido do amor. Muitas pessoas confundem nesse nosso plano físico aqui o verdadeiro conceito do amor com paixão. Tá? Você pega todas as músicas, eu amo ela, o meu amor me deixou, ela é o amor da vida. Não, não é o amor da tua vida, isso não tem nada a ver com amor. Isso que você está sentindo, em primeiro lugar, é uma doença, que se chama paixão. E nós vamos ver a grande diferença que existe entre paixão e amor. Ninguém se mata por amor, as pessoas se matam por paixão, por uma doença, por um estado doentio do teu ser. O amor liberta. O amor não prende. Se você ama verdadeiramente uma pessoa, você a liberta. E não possui a pessoa, quer possuir só para você. Nós vamos discutir bem essa história. E vamos entender por que o ser humano ele tem uma necessidade muito grande, no caso da paixão, de se apaixonar e de ser retribuído. O amor não precisa ser retribuído. Vocês estão entendendo? Amor é uma coisa que você ama e não espera absolutamente nada em troca. Nós vamos mostrar para vocês que o amor é um estado de consciência e não um sentimento. O amor não é um sentimento. O amor é um estado de consciência, ou seja, é um estado que só acontece na luz. O amor não acontece nas trevas. É impossível o amor acontecer nas trevas. Nós chamamos de amor incondicional. Quem ama, ama todas as coisas sem nenhuma condição imposta para esse amor. Ele ama o gato, o cachorro, as plantas, as flores, os animais. Ele ama tudo. Porque ele vibra amor. Ele vibra essa energia superior. Então é isso que nós vamos conversar. Nós vamos mostrar muito claro qual que é a diferença e por que esse amor que eu estou falando, verdadeiro e cósmico, ele abre as portas. Quando você começa a vibrar isso. Ok? Vamos lá. Uma criança, um ser humano, quando nasce em nosso planeta, devido à condição kármica de nossa experiência planetária, né? Vamos imaginar a seguinte situação. Aquela situação nossa que a gente sempre coloca o comando planetário. Vamos ver as dimensões esotéricas.
Tá? Aqui a dimensão dos ascensionados. Essa vai ser sempre o nosso ponto de partida. Aqui o plano da luz. Aqui a dimensão penumbral, alguém que está entre a luz e as trevas. E quem está no umbral, né, que está na escuridão, nas trevas do conhecimento. E aqui a superfície da Terra é o umbral também. É conhecido por todo o plano espiritual como umbral. Ok? Então, muito bem. Então, vamos imaginar uma pessoa, uma alma qualquer, que esteja no penumbral, por exemplo, ou em qualquer uma dessas dimensões. Porque qualquer uma dessas dimensões ainda estão sujeitos à reencarnação. Só não reencarna os ascensionados. Quem atingiu esse nível de consciência, então esse nível não encarna, não é necessário passar pela experiência da reencarnação novamente, ok? Então, para que isso aconteça, o indivíduo tem que passar por uma série de circunstâncias e, de verdade, desenvolver o estado do amor cósmico. É um estado de consciência. E esse estado tem muito a ver com o estado da iluminação. As duas coisas acontecem praticamente ao mesmo tempo. Porque o iluminado, ele consegue enxergar coisas, uma dimensão das coisas, que faz com que ele desenvolva o verdadeiro estado de amor dentro do seu coração. Muito bem. Então, imagine uma alma que esteja aqui, com bastante, né, graus de liberdade, muitos amigos, é amado por muitas pessoas, pode expressar o amor, essa é a paixão, vamos dizer assim. Tem muita companhia, tem uma sensação de liberdade muito grande nesse plano. De repente, devido às condições kármicas da experiência planetária Terra, esta alma desce num corpo, é aprisionado dentro de um corpo material, numa densidade planetária, de tal maneira que ele esquece de tudo, de toda a sua origem superior, de toda aquela experiência que ele tinha fora da matéria. Ok? Então, a primeira coisa que vai acontecer nesse estado, desde a criança mais tenra, ela sente solidão. Um profundo estado de solidão. Porque ela se sente presa e solitária dentro de um corpo, tá? E num mundo completamente estranho a tudo que ela tem. Então ela tem dois sentimentos: solidão e por estar no mundo estranho, ela sente muito medo. Ela tem medo. Então ela se fecha sempre. Ela procura sempre o aconchego da mãe. Do seio da mãe, aquela que abraça ela, percebe? Aquela que dá carinho, amor e dá segurança e dá calor afetivo. Os animais é muito assim também. Eles sempre procuram a mãe, fica juntinho da mãe. Você vê que só quando eles vão crescendo um pouco, eles vão se aventurando, se afastar da mãe. Né? A natureza tem esse gene, essa estrutura genética dentro do ser. Ok? Muito bem. Então, o fato de se sentir assim vai gerar uma necessidade muito grande, à medida que essa criança cresce, que o ser humano cresce, de preencher o vazio da solidão. Presta bem atenção. Olha, preencher o vazio da solidão da alma. Ok? Que a alma está solitária dentro do corpo. Agora vamos ver como a mente vai agir para ele sair desse estado de solidão. Na parte da infância, quando ele não desenvolveu a sexualidade ainda, ele encontra esse preenchimento, preencher o vazio da solidão. Presta bem atenção. Olha, preencher
o vazio da solidão da alma, ok? Que a alma está solitária dentro do corpo. Agora vamos ver como a mente vai agir para ele sair desse estado de solidão. Na parte da infância, quando ele não desenvolveu a sexualidade ainda, ele encontra esse preenchimento através, do prazer sexual. O prazer sexual, aquela energia do orgasmo, a Kundalini, supre isso. Por isso Freud descobriu a chamada fase oral da criança, né? Na fase oral, a criança procura alimentar-se, procura comer, né? Ou mamar nos seios da mãe. Todos os mamíferos têm essa tendência. Essa atitude de comer, ao mesmo tempo mamar, né? Alimentar-se para preservar a espécie, e ao mesmo tempo sentir um prazer muito grande, um prazer sexual, na boca, um orgasmo quando se alimenta. Então veja bem, a criança, para fugir desse estado de solidão, que a solidão é um tipo de dor, você tem que entender que a solidão é uma dor psíquica, não é uma dor física, mas é uma dor emocional, uma dor, e todo mundo quer fugir do estado de dor e de sofrimento, porque a solidão dá sofrimento, não dá angústia, não dá depressão, é uma forma de dor isso. E quando você está em prazer, comendo, você tem a noção que você está preenchendo um vazio. Então imagine que existe um vazio, e você tem que preencher esse vazio de alguma forma. Então você preenche comendo. Por isso que muitas pessoas engordam demais. Vocês vão ver que na fase adulta começa a comer. É só ela ter trauma sexual, afetivo, ela vai comer. Ela vai substituir. A gente chama de substituição do prazer. Ela vai começar a comer. Aí a gente sabe que tem um limite. Todo mundo, se comesse 1/10 do que come, já estava suficiente para suprir as necessidades do dia. Muito bem. Aí tem uma outra questão. Quando ela acaba de comer, o prazer passa, não passa? O comer, você não fica 24 horas comendo. Tem aquele período de 15 minutos, 20 minutos, você passa comendo. Depois acabou o prazer. Então agora, o que a criança faz? Ela vai se apegar, vai grudar em alguém, em algo. Vai grudar na sua mãe. Então ela gruda na mãe. Ela gruda para se sentir segura, para sair do vazio, né? Ela gruda na mãe. Então a mãe é a figura muito próxima de estar preenchendo esse amor da criança, porque ela mama, sente prazer sexual, ou seja, ela está satisfeita sexualmente, tem prazer, preenche o vazio. A mãe preenche aquele vazio de carinho, de afeto, e dá beijinho, e dá carinho, e brinca. Por isso, se a criança sofrer um trauma nessa infância e não tiver amor e carinho, você vai ver o animal que vai crescer depois. Freud explica tudo nessa parte comportamental. Freud foi muito inteligente em criar a psicologia comportamental baseado nessas questões. Mas é óbvio que Freud não foi total, ele pegou uma parte muito importante do comportamento do ser humano e desenvolveu teorias muito importantes e interessantes e corretas. No entanto, existem coisas espirituais que Freud não conhecia. Tá? Aí o Freud pecou, cometeu alguns erros e tudo mais, ok? Mas até aí tudo bem. Então, essa pessoa gruda na mãe. Tá? Mas à medida que essa criança vai crescendo e a própria natureza faz com que ele vá para o mundo lá fora, saia da casa, saia do berço, saia da mãe e vai enfrentar a vida lá fora sozinha. E quando o tesão sexual e o prazer sai daqui e desce para a região vaginal, aí ele vai estar sozinho, a mãe não pode mais resolver esse problema.
Então aí, vocês vão tentar entender o que ele vai confundir com amor. E como ele vai tentar entender o amor. Então, é muito interessante isso. Porque para a maioria das pessoas, quando eu falo em amor, quando Jesus fala em amor, as pessoas acham que é amar, o mesmo amor que ele sente pela mulher dele, pelos filhos dele, mas odeia aquele outro. Você nem vê aquele filho da puta lá. Né? O cara quer dar tiro, quer matar, é o inimigo. É incrível como é que ele pode amar e odiar, né? O estado de amor não pode, não existe isso. Ou ele ama ou não ama, ou ele é ou não é. Muito bem. Quando a criança está na fase genital, agora novamente ela está só. Ó. Ela cresce e não pode ter aquele mesmo tipo de prazer que a mãe lhe fornecia. Agora ela tem que buscar esse aconchego fora, no outro. E ela aprende que quem vai dar esse prazer para ele é o sexo oposto. Você vai ver que ela se apaixona por necessidade. Não por amor, por uma necessidade. Ela fica doente, então ela precisa do outro, ela tem que preencher o vazio. Ela quer alguém para lhe dar o prazer, ela quer alguém para preencher esse vazio. E ela tem que possuir isso. A dor envolvida, a força e que envolve a energia sexual, a força, é a força mais poderosa, que a gente chama da Kundalini, é a força mais poderosa que movimenta o ser humano. É de um poder essa força, e ela mexe com todos os níveis emocionais do ser, mas com um poder destruidor. Se essa energia não for controlada, ela é destrutiva. Ela é altamente destrutiva. Ela destrói as células, destrói o teu ser, destrói as tuas emoções e transforma você num monstro. Se ela for trabalhada com harmonia, com equilíbrio, ela te leva para o amor. Aí o caminho do Tantra. Por isso que o Tantra é o caminho de usar essa energia para a luz. Então veja bem. Aqui, essa necessidade que ela possui do outro vai levá-la, presta atenção, a apaixonar-se. Mas nunca a amar. Porque essas duas, amor e sexo, não tem nada a ver. Ela vai sentir uma necessidade sexual e uma necessidade de preencher o vazio causado pelo estado de solidão que ela se encontra. Isso reflete nas músicas, nos poemas, nas poesias. Esses dias mesmo uma amiga, falou assim para mim, mas, Laércio, eu não quero só sair e ficar com as pessoas. Eu falei, não, por quê? Eu quero um namorado. Mas por que você quer um namorado? Eu quero um namorado que seja meu. Pronto, ferrou. Aí lascou. Ela falou exatamente aquilo que eu sei que ela iria falar. Porque ela não consegue viver de uma forma com alguém que ela não possua, que não seja dela. Porque existe uma falsa sensação de quando você assume um compromisso com o outro, você possui o outro. Possuindo o outro, o que acontece? Deixa eu ver psicologicamente na mente do ser. Eu estou sozinho. Completamente só. Então, sai nos botecos, vai nas baladas, tudo. Fazendo o quê? Procurando aquela que encaixa. E começa a olhar pela bunda, né? Ninguém olha para ela, que olhos lindos que ela tem. Olha que coisa linda. Começa pela bunda. Se a bunda agradar, depois ela vê o resto. Você vê que ela se apaixona pela bunda. Começa pela... O homem é assim. Não vem dizer que não é, porque é. O homem é um macho da espécie. Ele está sendo conduzido por um instinto.
que está movimentando ele ao outro é um instinto biológico de reprodução. Ele é movido pela energia sexual para fazer sexo com o outro, para ter prazer, mas ao mesmo tempo, a sacanagem dos caras lá em cima, que esse prazer que eu procuro vai nascer filhinho. Preservação da espécie. Então é uma energia biológica, é uma força biológica. E essa força é a mais poderosa que existe, que é o orgasmo. Que é a energia sexual, ela movimenta inconscientemente você para o outro. Você vê que aquela mesma energia que estava na fase oral, que você obtinha da tua mãe, o afeto, o carinho, como você não tem mais, você vai forçosamente procurar no outro. Ok? Tá lá. Tá aqui o outro. Enquanto o outro é outro, você está sozinho. Você tem que ter algum argumento para possuir esse outro, tá? Porque quando você possui esse outro, você tem a falsa sensação de segurança de que você não está mais só. Então, enquanto você não cria um laço, uma amarra que prende, você tem aquela falsa sensação de domínio, você não domina o outro. Se você namora, assim, de ficar, vamos ficar, tal, sem compromisso, tal, e o cara começa a se apaixonar, e aquele vazio, e ele fica louco para controlar o outro. E essa loucura de controle do outro é exatamente a sensação inconveniente de perder. Que perder significa estar só novamente. E trabalhar com a solidão não é fácil. Então ele precisa, de muitas formas, possuir. Precisa dominar. Principalmente o macho. Ele tem essa sensação muito forte. A mulher também hoje em dia, porque está tudo igual. Então ele tem a sensação de possuir, de dominar. Tá? E quando ele não tem esse controle, ele fica louco. Por isso que ele inventa na sociedade uma coisa chamada casamento. Casamento é um instrumento de posse do outro. Mas só que é um instrumento idiota, né? É um instrumento tonto, é um instrumento social. Não é real. Olha, há 50 anos atrás, eu acredito que isso funcionava. Porque as leis para fazer uma separação eram uma das coisas mais difíceis do mundo. O indivíduo vivia um casamento péssimo, horrível, e não se separavam, né? Veja os nossos avós. Se tivesse uma pessoa separada 100 anos atrás, era marginal na sociedade. Hoje não. Hoje ninguém atura o marido mais que 3 meses depois do casamento. Não atura mesmo. Tanto homem quanto mulher. Não existe mais essa história de casamento. O nego dá um bico no dia seguinte, se for preciso. Entendeu? Tem pessoas que chegam para mim, falam, Laércio, olha, o meu casamento acabou na lua de mel. Falam em mim. Ou na lua de mel. E tem muita história assim. E se você está preso por leis e por regras, você se sujeita ao conflito. Por isso que isso é paixão, gente. O verdadeiro amor, ele não pode acontecer nesse estado doentio. A paixão é um estado doentio, a necessidade de você possuir o outro, de você controlar o outro, de você querer o outro para suprir as suas necessidades de sexo e de preencher o seu vazio de solidão. Não é um estado real. Por isso que as pessoas, quando perdem esse controle da posse, ele tem toda aquela sensação de perda, de corno, de vazio. Eu quero me matar, eu quero se suicidar. E faz moda de viola de corno, e faz música sertaneja de corno. É o retrato do nosso estado psíquico, de todas as músicas, de todas as novelas da televisão, certo? Todos os livros de romance. Porque é o estado que o ser humano, que a humanidade vive. É um estado primitivo de relacionamento com o outro, um estado doentio. Por isso que tem que evoluir, gente. Eu estou pregando uma evolução espiritual aqui. O ser humano tem que evoluir na forma de se relacionar com o outro, afetivo e sexualmente. Por isso que eu nunca casei, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o amor, presta atenção na minha frase, o verdadeiro amor só pode nascer na liberdade.
Ele não pode nascer nisso que se chama o casamento. E eu tenho uma frase maior, hein? Que essa frase não é minha, mas é do Osho. Mas eu assino embaixo e falo em todas as minhas palestras. O casamento é a morte do amor. Se existe um pouco de amor entre duas pessoas, amor, não paixão, o casamento mata esse amor. Tá? E vira um instrumento de posse, de poder, de controle, de domínio. Ok? Então é isso. Então esse é o primeiro estado que eu não gosto que vocês confundam. Vocês não podem confundir esse sentimento afetivo e sexual que você tem pelo outro com o estado de amor. Você chama, eu estou amando aquela pessoa. Você não está amando aquela pessoa. Você está apaixonado por ela. Você sente a necessidade de estar com ela. Você sente a necessidade de fazer sexo com ela. Entendeu? Agora, se você amar uma coisa, você quer que aquela coisa seja a mais feliz do mundo. E às vezes não é com você que ela vai ser feliz. Quem ama, liberta, não prende. Quem ama, não mata. Quantos casos de suicídio eu amo ela, por isso que eu matei ela. Oh, matei por amor. Não é? Não tem muito matei por amor. Você matou por amor coisa nenhuma, cara. Você matou porque você é um doente mental. Olha, quando a pessoa chega assim para mim e fala que está apaixonado, eu falo, puxa, está doente então. Paixão é um estado de loucura, sabia disso? É um desequilíbrio profundo do ser. O dia que você sentir-se apaixonado, pode ter certeza que você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai ficar angustiado, deprimido, principalmente porque você quer todo o tempo controlar. Aí vem os ciúmes. Os ciúmes é exatamente, ele surge da incapacidade que você tem de controlar o outro. Tá? Então, porque as pessoas acham que quando eu vou falar do amor, elas acham que eu vou falar do casalzinho, do namorado dela, da paixão. É desse amor que eu vou falar. O Osho, assim como todos os grandes mestres iluminados, os gurus iluminados, eles passam a viver um amor cósmico, um amor superior, um ser que ama, como Jesus Cristo nos ensinava, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele não falou assim, apaixonem-se um pelo outro, como eu me apaixonei. Não. Ele fala, amai-vos uns aos outros. Esse amor é amar a você, 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 você. Eu não consigo conceber uma pessoa que diz que ama e chuta cachorro na rua. Aí. Consigo. Você está entendendo? Eu vou dar simplesmente uma frase para vocês. Se você encontrar alguma pessoa que não gosta de animal, pode ter certeza que essa pessoa não presta. Fuja dela. Não seja amigo dessa pessoa. Jamais. Porque ela não presta. Sabe? Porque o primeiro exercício para desenvolver o amor dentro da pessoa, vocês vão ver. Se a pessoa não consegue amar a natureza dos animais, é porque ela está muito densa, grotesca, primitiva. Só pensa nela, só vive no mundo individual dela. Sabe? Só pensa nessa questão pessoal. Preencher o vazio dela e as necessidades dela. Ela não pensa no outro. A pessoa que está apaixonada, você está pensando que ela está ligando para a felicidade do outro? Jamais, porque se ela sabe que a outra pessoa não gosta dela, mas mesmo assim ela vai lá, vai no centro espírita, faz voodoo, vai na Umbanda para trazer a pessoa de volta. Amarrar, vamos fazer amarramento. Isso porque ela ama. Imagina se ela odiasse então. E tem aquelas que se suicidam por amor, né? Ela me abandonou, foi embora, me largou, sem ela eu não vivo. Né? E pula do prédio. Fala, vai fundo, né? Por quê? O que está faltando? Voltou novamente aquele estado de insegurança total. É insegurança total. A alma fica insegura quando ela volta a ser solitária, quando ela não tem aquela coisa para preencher o vazio. E o que os grandes mestres nos ensinam? Como é resolver esse problema? Os grandes mestres falam o seguinte, olha cara, o problema não está na paixão, está como você se apaixona, está no amor, está como você. Você tem que saber qual é o seu verdadeiro
problema. O problema é, toda vez que você se apaixona, você joga a sua felicidade, a sua realização no outro. Se lascou. Você não tem controle do outro. Você não tem controle do sentimento do outro. Olha, cara, se você lesse a mente dos outros, se você lesse a mente do outro, não existiria casamento nem casal, nunca. Principalmente na hora que você vai transar com a pessoa. Ela nunca pensa em você. O dia que eu for discutir, naquele seriado, naquele seminário que fala sobre tanta sexo e espiritualidade, eu vou discutir tudo isso. Tem uma menina, você vê a realidade. Eu trabalhei muito em consultório, atendi muitas pessoas. Passei uma fase muito grande da minha vida, entendendo o que as pessoas sentem, para poder escrever esse livro, fazer as palestras. Tem uma amiga minha, ela chegou assim para mim, ela namorava há 5 anos. Ela fez a seguinte pergunta, Lécio, você que é vidente, você que vê o futuro, será que eu vou casar com esse meu namorado? Eu falo assim, vou te ajudar a ver o futuro. Não precisa nem eu ver o futuro, vou te ajudar. Você realmente ama esse seu namorado? Você é apaixonada por ele? Ah, eu sou. Tudo bem. Aí eu falei para ele, você transa com o seu namorado? Transo. Falei, brincando. Agora eu falei para ele, você se masturba na sua casa? Ah, me masturbo, envergonhadinha, me masturbo. Agora eu falei para ele, quando você se masturba na sua casa, você fantasia com quem? Com seu namorado ou com uma outra pessoa? Ela coçou o cabelo. Aí ela confessou, olha, Lécio, nunca com meu namorado. Então eu falei, você não vai casar com ele. O dia que você encontrar um machão mesmo que te pega de jeito, você nem quer saber mais do seu namorado. Porque tudo é prazer, tudo é experiências diferentes. Você está vivendo uma coisa ali que não está preenchendo o seu vazio. Você acha que gosta, acha que está, porque está segura. Sabe aquela falsa sensação de segurança? Porque está aqui, naquele lequinho, não quero perder, tal, não gosto muito, mas está aqui. Sabe? Está cômodo, enjoou de transar com o cara, mas não sente mais aquele tesão. Aí fantasia com o outro. Casamento é assim, bicho, o tesão acaba logo. Aí o casal começa a fantasiar com 1000 coisas, precisa inventar de ponta cabeça, no meio do mato, para realimentar aquele orgasmo, aquela coisa toda, fazer swing, essas putas coisas, que aí vai acontecendo essa coisa, porque o indivíduo não vai no foco verdadeiro do ser, ele fica na periferia. Fica na periferia. E o que os mestres falam? Como preencher esse vazio sem ser o outro? Aí é que o amor está. Olha, e vou falar uma coisa, hein? Agora vocês vão pirar. O verdadeiro amor só pode acontecer no vazio e no estado da solidão. Porque você desenvolve um sentimento de amar, mas não amar aquele especificamente. O Buda dizia, o verdadeiro estado de amor só advém com a iluminação. A iluminação é exatamente romper o lacre que te prende ao invólucro deste corpo. Romper o lacre que coloca você nesse estado de fechado, de prisioneiro deste corpo. A iluminação ou a transcendência é você romper, sair do corpo a hora que você quer, abrir a terceira visão e ver as outras dimensões. Você simplesmente entra num outro universo que faz com que você não se sinta mais só. Eu sou uma pessoa que, devido à minha mediunidade, eu nunca posso dizer que eu sinto solidão. Eu sinto solidão. A qualquer momento que eu me sentir só, estiver em algum lugar, não tem ninguém, estou só, eu só ficar relaxado, já começo a chamar a pessoa, já vem pessoas, entram, abraçam você, tal. Não existe 4 paredes de solidão. Não existe nenhum lugar no mundo que você realmente possa estar só. A solidão é da prisão, da visão, você não percebe, você não vê, você não interage. E outra, quando você desenvolve a abertura, acontece um fenômeno. Por isso que vocês vão entender o que é o amor. O amor, não a paixão.
vocês começam a entender uma coisa muito interessante que eu fui aprendendo na minha experiência como médium, como sensitivo. Eu estou aqui. Aí se aproxima de mim um espírito de luz, um ser de luz, dos ascensionados, bem elevado. Então o que acontece? Quando esse ser se aproxima, o campo vibratório dele, quando ele toca no meu, há uma certa conexão. Essa conexão faz com que esse ser, quando ele entra em contato telepático comigo, a telepatia não é conversar como você está conversando comigo, eu te ouço e você me ouve, porque nós continuamos sozinhos, né? A gente só ouve o que você fala. Mas imagine que ao mesmo tempo se estabeleça uma verdadeira e real conexão. Acontece uma coisa, você se conecta, você sente o que o outro sente, e o outro sente o que você sente, mas dentro de você. Não é transmitir palavra, é transmitir sentimento. Então, se o outro está rindo, feliz, você começa a sentir esse sorriso dele, a alegria começa a vir no teu peito, você começa a rir também, não sabe explicar porquê, você começa a rir, rir. Você recebe aquela alegria dele. Ao mesmo tempo, se ele tiver chorar e for triste, você também fica chorando, angustiando. Ou seja, você compartilha o interior do outro de uma forma tal que você se sente um com o outro. Perde uma coisa que nós chamamos de individualidade nessa experiência. A individualidade morre porque você não sabe mais quem é você e quem é o outro. Qual sentimento é realmente seu e qual sentimento é do outro. É muito engraçado, né? O médium muito bom, ele começa a sacar o que é dele e o que não é. Mas ele funde, porque ele começa a sentir. Por isso que os encostos em algumas pessoas perturbam. Se o encosto é perturbador, ele está triste, amargurado e confuso, a pessoa começa a se sentir triste, amargurada e confusa, e não sabe que o sentimento não é dela. Ele não acha a causa, né? Aí não acha a causa da depressão, da angústia, às vezes é do encosto. Imagine espíritos mais poderosos, com um campo vibracional tão poderoso, quando ele conecta com você, cara, é como se ele desse um abraço em você e acariciasse você. Aí perde total o sentimento de solidão. Aí você sente que eu e você somos um de verdade. Todos nós somos um, parte de um mesmo tecido. Quando você começa a sentir e viver, quando você começa a viver, você começa a perder a sensação de solidão. Quando você perde a sensação de solidão, não há mais necessidade de apaixonar-se. Você não se apaixona. Começa a pintar um outro sentimento. Um sentimento mais puro, mais nobre, mais superior. Porque da mesma forma você se liga com a planta, com o animal. Os animais se ligam com você. Por isso que São Francisco de Assis, os animais vinham, o passarinho pousava na cabeça dele, vinha, ele conversava com os animais, os cachorros vinham deitar, leão não atacava ele, cobra não picava ele. Por quê? Porque a vibração que ele emitia era tal que o indivíduo se sentia um com os animais. E ninguém ataca seu semelhante, certo? Não ataca, não tem conflito. Esse é o processo do conflito que vocês precisam entender. Que quando você estabelece a verdadeira união da alma, e não de posse, nem de poder, nem de necessidade afetiva e sexual, surge um sentimento mais real, que é o verdadeiro estado de amor. O amor começa a nascer aqui. O amor nasce na integração desse vazio. Ele nasce de um jeito completamente diferente. E nunca é com a pessoa amada que você começa a perceber isso. Você começa a perceber em coisas muito mais sutis. O amor ao planeta, o amor à natureza. É uma pessoa que preocupa-se com a água, com a poluição dos rios, com o cachorro que passa na rua, sofrendo. Ele sente o cachorro, ele sente a necessidade do outro, em todos os sentidos. É diferente da neurose e da doença de uma paixão afetiva. É isso que vocês têm que sacar. Né? Que essa neurose, essa coisa afetiva não funciona. Eu vou contar uma historinha do Osho, muito engraçada. O Osho é um desses mestres que faleceu, mas um mestre que trouxe realmente uma consciência do Tantra para o Ocidente. E um homem conhecido como iluminado na nossa época. Né? Um homem que vivia um estado de consciência superior. E por isso ele amava.
Então, ele conta uma história, quando ele vai falar sobre o amor, ele tem uma palestra que ele fala sobre o amor também, muito bonita, né? Eu não estou abordando a palestra como o Osho aborda, estou abordando de um jeito bem diferente da dele. Mas eu vou usar algumas coisinhas que ele coloca na palestra, porque eu acho fantástico, sensacional. Então ele conta uma história, que ele era professor de filosofia numa faculdade, tá? Lá na Índia. Antes dele se tornar o Osho, assim, de sair pregando desse jeito, ele era um professor de filosofia, que ele foi formado em filosofia, fez doutoramento, né, estudou filosofia ocidental, tudo. Por isso ele se tornou um grande orador e um conhecedor do pensamento ocidental. Por isso ele foi um cara que, quando ele veio para o Ocidente, ele trouxe a filosofia indiana de uma forma muito compreensível para os ocidentais. Porque ele sabia lidar com o pensamento ocidental. Ele sabia o que o ocidental pensava. Agora, se vier um indiano totalmente religioso, ninguém entende a religião indiana aqui. O indiano não consegue conversar diretamente com, né? Porque é muito devocional, é aqueles rituais todos. Poxa, não tinha nada disso. Então ele conta uma história muito engraçada. Ele diz que uma professora de matemática da escola começou a se apaixonar por ele, né? Começou a se apaixonar por ele, né? E ele conta que ele fugia dela, assim, porque ele não. Aí, ela chegava assim no intervalo, na sala dos professores, e pegava ele para conversar e falava assim para ele: escuta aqui, você me ama? Né? E o Osho, assim, entre aspas, como toda mulher quer ouvir a resposta, eu te amo? Né? Então eu falava assim para ela: mas é claro que eu te amo. Ela ficava toda, né? Aí, só que ele ficava normal, daquele mesmo jeito, entendeu? Não ia agarrar ela, beijar, aquela coisa de paixão. E ela ficava indignada. Aí ela voltava no outro dia: mas escuta aqui, você tem certeza que você me ama? Falou: mas é claro que eu tenho certeza que eu te amo. Mas por que você duvida que eu te amo? Aí ela ficou indignada, e todo o tempo, ela questionava. Um dia, né, ela chegou: mas eu não entendo você, por que você me diz que me ama? Né? É porque eu digo isso para todas as mulheres. Porque na verdade você perguntou: se eu amo você? Eu falei: claro que eu amo você. Mas eu também amo aquela, amo aquela, amo aquela, amo aquela. Por que você quer que eu ame só você? Eu não entendo por que as pessoas querem que eu não ame. O amor é uma coisa cósmica. Eu tenho que amar a todas as pessoas, a todos os seres. Amor não é exclusividade. A mulher não entendia, ele ficou doido, né? Porque ele falou que dizia isso para todas. Porque a pessoa queria o quê? O monopólio do A. Na verdade, ela queria que ele amasse só ela. E o cara, como ele era iluminado, falou: não, eu amo todas. Se você tem que aprender que quando você permite que o seu parceiro ou a sua parceira comece a amar, sem você controlá-la, sem você possuí-la, quando ela realmente aprender a amar, quando ela voltar para você, ela vai ser um ser de puro amor. Ela vai estar completamente diferente ao seu lado. E você também. Você tem que entender que o relacionamento no futuro é um relacionamento de amor, não de paixão. As pessoas vão estar próximas por amor, mas elas não vão possuir, não vão dominar, não vão controlar o outro. Isso é amor. E da mesma forma você pode amar a todos. E você só vai ficar com uma pessoa o tempo que você e os dois acharem que é legal. Mas nada o prende. Sabe o que é nada? Não tem nenhuma aliança, um documento, um papel, um compromisso. Não existe compromisso no amor. Vamos ver a diferença entre egoísmo e amor.
Se você quer uma pessoa para você, para amar só a você, é exatamente igual a você pegar um pássaro que está cantando aí fora, voa para lá, canta no pé, agora canta naquela árvore, agora canta naquela árvore. E você, com todo o seu egoísmo, você quer que aquele pássaro cante somente para você. Então você vai, caça ele e prende ele numa gaiola. Está lá o passarinho na gaiola. Aqui. Você prende ele, você vê que os primeiros dias ele vai ficar lá moado, preso, não pode voar, está amarrado. Agora eu pergunto, será que quando esse passarinho começar a cantar, ele não vai cantar de tristeza, de angústia? Ele não está cantando moda de viola triste? Moda de viola de corno? Porque não pode ter a liberdade, tirar a liberdade. Será que aquele cantar é igual àquele pássaro que canta solto nas árvores, sem você possuí-lo? É tão lindo você ir para o sítio, você ir para as matas, você tem uma casinha, você senta na casinha na varanda. Eu já tive sítios, tudo, né? E você vê aquele pássaro cantando na árvore, ele mora ali com você, ele faz uma casinha ali, um ninho ali, fica cantando, tal. Por que que eu tenho necessidade? O ser humano é tão idiota, ele é tão primitivo, que ele quer restringir a liberdade daquele ser para ficar na gaiola e ele possuir. É meu o passarinho. Por isso ele quer possuir todas as coisas, ele quer possuir tudo. Ele quer se apegar a tudo. Se apega ao carro, se apega à pessoa, filho, filha, babá. Ele vai se apegando. E todas as vezes que isso acontece, isso é a morte do amor. O amor está morto. Não tem amor nisso. O amor é você abrir essa gaiola e deixar esse ser livre. Você faz isso com quem você realmente ama ou com quem você está apaixonado? Nunca se esqueçam que vocês não amam, vocês aprisionam. E quando vocês aprisionam, vocês matam o verdadeiro estado de amor. É isso que Jesus nos ensinou. A sociedade humana é uma das sociedades mais primitivas que existe na galáxia. Uma sociedade muito primitiva, de seres densos, animais, vivendo o instinto animalesco, de posse, domínio e poder. A família, eu considero a primeira célula cancerígena da sociedade. É um câncer na sociedade. Eu digo que não existe família, aí nós vamos viver uma sociedade evoluída. Realmente evoluída. E é o que a Igreja Católica mais defende, né? A família. Por isso que a gente não se dá bem. Não adianta, é uma célula cancerígena e vai ser sempre. Né? Porque você constrói a tua casa, né? O vizinho pode estar na mais profunda miséria, você nem liga para ele. Você traz toda a riqueza para a sua célula. E aí você entra em conflito no muro. O conflito acontece no muro. E por que os países sempre brigam na fronteira, né? O que é uma cidade, se não uma reunião de células chamada família? O que é um país, se não uma reunião de célula chamada família? E quando esses dois países brigam na fronteira por ideais, porque o modelo é o modelo que vai gerar conflito, vai gerar guerra, vai gerar destruição. Porque o casal briga dentro da própria casa, o conflito já estabelece dentro, por isso que é uma célula cancerígena. Porque você prende, você não liberta. Todo casamento é um conflito. Escreva o que eu disse. Não existe casamento que não seja um conflito de ordem, de poder, de subjugação do outro. Nunca me convide para casamento, só para separação. Festa de separação eu vou. Festa de casamento é uma bobagem. Né? Por isso que eu gostava daquele padre que o Jô Soares fazia lá. Casa, separa, casa, então eu não caso. Lembra? Exatamente, porque eu tenho uma visão muito diferente do amor. É difícil alguém chegar e falar que me ama. Eu não acredito. Sabe? Porque as pessoas, elas se apaixonam, elas têm uma necessidade de possuir e de controlar você.
E o verdadeiro estado de amor não vai nascer aí. O verdadeiro estado de amor só pode nascer lá dentro do vazio, quando você retorna para dentro. Por isso que todos os grandes mestres vão para as montanhas e não levam a esposa junto. Já viu algum guru levar a esposa junto para as montanhas para meditar? Vai no monastério, leva a esposa junto, no eremitério, leva a esposa junto. São métodos, são caminhos. O companheiro, a companheira, em nosso mundo, deve ser uma pessoa que está ao lado nosso, que caminha com a gente, enquanto há sintonia. Quando não houver sintonia, cada um vai para o seu. Sem dor, sem mágoa, sem posse, sem poder, sem conflito. Vocês estão me entendendo? Casais, quando se separam, chega até a querer matar o outro, né? Que é posto para a divisão dos bens, né? Não quer ficar com não quer ficar com não quer mesmo, não. A encrenca fica em cima do. E o conflito se estabelece intensamente. Isso não é amor. As pessoas que se amam de verdade, liberta. Então, teve um mestre tântrico, vou contar a historinha. Você não pode ir para os extremos também. Tá? Porque o relacionamento afetivo é um exercício que você aprende a amar. Não que você está amando, você aprende o que é o amor. Porque quando a pessoa está apaixonada, ela aprende, ela vivencia o que não é o amor. Elas vivenciam a doença, elas vivenciam o poder, a posse, o sofrimento. Aí elas, com o amadurecimento, elas vão aprendendo o que é o verdadeiro estado do amor que Jesus pregava, que os grandes mestres falam nas divindades, nas potestades maiores. Pra vocês terem uma ideia, uma vez eu estava numa montanha com um grupo de umas 5 pessoas. E nesta montanha vieram contatar conosco uns seres pequenos, lá das estrelas. E esse ser estava contando para todos nós que a raça dele operava na Terra há centenas de anos, trabalhando em prol da nossa civilização, né? Estava aqui para ajudar a nossa humanidade, tudo que a nossa humanidade precisava, falou tudo isso. Aí um dos que estava ouvindo faz a seguinte pergunta para o ET. Escuta aqui, o que é que vocês ganham com isso? Porque as pessoas têm na cabeça que o ET vem para a Terra para quê? Para abduzir, para roubar, escravizar o homem, invadir o planeta, né? Roubar água, roubar não sei o quê, recursos. Essa é a visão. O ser humano sempre projeta nas estrelas a sua visão do si mesmo, né? Que o ser humano é ladrão, bandido, assassino, né? Troglodita, faz isso, rompe, invade, rouba, saqueia. Ele projeta que o ET tem essa mesma personalidade. Ele tem que vir aqui por algum interesse. Tem que ter. Né? Quando ele perguntou, o que você ganha com isso em nos ajudar a fazer tudo isso? Ele olhou assim e riu e falou assim, nós só fazemos isso porque nós verdadeiramente amamos vocês. Só isso. Porque nós vivemos no amor e pelo amor. Não queremos nada de vocês. Nós fazemos isso porque nós amamos vocês. Abaixou a orelha. As pessoas têm que entender isso. Que essas forças superiores, elas sabem e vivem pela lei universal do amor. As pessoas trabalham, auxiliam, ajudam as pessoas, mas não para ganhar um dinheiro. É aquela velha história. Vamos supor que você é veterinária, você vê um animal sofrendo na rua. Um animal, ele vai te pagar? Vai te pagar com dinheiro? Bicho,
Eu que não sou veterinário, eu vou pegar aquele animal, vou tentar tratar, curar, ajudar, amarrar a patinha, se quebrou a patinha, faço tudo para curar aquele animal. Por quê? Porque eu simplesmente amo os animais. É um sentimento de amor. Sentimento de amor. Eu tenho um sentimento de amor pelos animais tão grande. Vocês têm uma ideia? Eu estava tendo uma feirinha da prefeitura esse sábado aqui, da prefeitura, de doação de animais, sabe? Eu passo ali, cara, eu não posso ver aqueles bichinhos. Aquele bando de cachorrinhos. E tinha um que chorava. Falei, esse desgraçado, peguei esse bicho aqui na mão. Olha, cara, eu peguei esse bicho na mão, comecei a conversar com ele chorava, ele foi acalmando. Olha, cara, eu chorava junto com o cachorro. Eu entro numa energia, tá numa sintonia, tal, que começar a cair lágrimas no meu olho. Sabe? É o sentimento de solidão dele, que ele está afastado da mãe, está afastado do aconchego, do apego, porque o filhote, quando você tira ele da mãe, ele tem um choque, ele tem um trauma. Sabe? Entendeu? Às vezes é jogado na rua. As pessoas fazem muito essa maldade. A fêmea da cria, tal, os nem desmamar, já joga para a rua, pega numa caixa, joga fora. Faz uma maldade terrível com o animal. E aquele animalzinho ficava no meu colo, eu botava a mão na gargantinha dele. Bicho. Não tinha como. Você falou, preciso levar esse cachorro para casa. Né? Você fica com aquele sentimento tão grande. Você está entendendo? Você fala, não, tem que. Aí você quer possuir, sabe? Você quer controlar, possuir, tratar, ajudar. É uma energia muito forte. No meu arca, você vai ver o que vai ter de bicho. Vai ser a arca do Lalá. Tudo sorto. E você vai ver como é o ecossistema. Você não precisa usar veneno para nada. Não precisa usar veneno para rato, para matar barato, só soltar os animais lá que eles se controlam tudo. Galinha come a barata, galinha come o seu caranha e tal. Você sorta os patos, tudo em volta. Acabou, fica tudo num controle natural. Você vive tranquilo, sem usar um veneno para nada. Então, é uma energia que vem naturalmente. Você não é obrigado a amar. Tem gente que vem com o carro, ele adora passar por cima do cachorro. Passa e dá risada e vai embora. Você está entendendo? Tem aquelas pessoas que passam por cima de outras pessoas e fogem e vão embora. Nem dá assistência, nem acode. Quem mais que isso? Né? É o que mais tem. O cara entra no acidente e foge, né? Em vez de parar, socorrer a vítima, dar uma assistência, que é o mais humano, né? O cara se preocupa, ai, não vou me ferrar, é polícia. Ele não se preocupa com o ser humano que está ali sofrendo, que ele causou o acidente. Quem é advogado sabe disso, né? O nego corre. Ai, não, depois eu apareço com o meu advogado para não ser preso em flagrante. Pô. Tem um monte de história. Então o ser humano não ama. Ele não ama, ele não vive esse estado de amor. O ser humano hoje ele vive um estado de interesse. Ele tem interesse pelo outro. Porque alguma coisa o outro vai dar em troca. Por isso você não entende os seres de luz, o ET que vem aqui para trabalhar, para ajudar a humanidade. Você acha que eles têm que pagar, tem que pagar alguma coisa para ele. E da mesma forma, os crentes ainda acham, os católicos acham que tem que fazer penitência, fazer promessa, pagar promessa para o santo, senão ele não ajuda você. Né? Você tem que dar algo em troca para o santo. Olha, santo, o senhor me ajudou a acender umas 200 velas para o senhor. Como se o santo quisesse as velas, que está adorando que você acende vela, leva flor para ele, né? O santo manda você para aquele lugar. Um bom santo faria isso. Eu mesmo, se estiver do outro lado, alguém rezar para mim, eu dou na porrada. Falar, vai procurar sua turma, rapaz, vai catar coquinho. Eu vou ser o santo menos rezado depois da morte. São Lalá. Porque as pessoas, aí vamos entrar, como encontrar o verdadeiro estado do amor? Aí nós vamos voltar para aquele mesmo lugar de sempre, que o Jesus ensinava, que o Buda ensinava. Como encontrar o estado da luz? Que eu falei que o verdadeiro amor é um estado de consciência, só acontece na luz, quando você entra nesse estado, quando você amplia a sua consciência e percebe a sua conexão real com todas as coisas. Você percebe que você é o campo, mas não em teoria, na prática, você sente, você interage. Você percebe que você é um com todos. Aí o amor naturalmente acontece, você vivencia o estado de amor. Esse estado de amor é um estado natural que acontece em você.
Mas você o conquista, você atinge ele. Ninguém pode obrigar você a amar. Não existe isso. Olha, você vai lá na igreja, crente, o cara fala, se você não amar ao seu próximo, você vai para o inferno. Você fala, mas não consigo amar aquele filho da puta ali, cara. Você fala assim, cara desgraçado, chato, né? Bandido, essas coisas. Como eu vou conseguir amar aquele treco ali? Não dá. Dependendo do estado que você está, não adianta decretar que você tem que amar. E outra, não adianta decretar que você tem que fazer caridade. Os espíritas têm essa falha, né? Eles dizem que sem caridade ninguém vai para o céu. Para com isso. Você pode fazer caridade a vida inteira, você não entra no céu. Porque o céu é o estado de consciência. Ou você atinge ou você não atinge. Porque muitas pessoas fazem caridade porque quer algo em troca. Ai, se eu não fizer caridade, eu não vou para o céu. Então eu faço caridade porque aí eu quero ir para o... Está aí, está a troca. Não é amor, não é verdadeiro. O legal é que o ET trabalha pra caramba. Não, eu trabalho só porque eu amo vocês. Eu não estou querendo nada em troca. Absolutamente nada em troca. Você está entendendo? Você quer ver como o mestre Zen encara as coisas? Então o mestre Zen, no Japão, ele precisava reformar o templo, que estava caindo aos pedaços, era meio velho. Então ele fez uma campanha para pedir ajuda na comunidade. E aí veio um comerciante muito rico e fez uma doação de 30 peças de ouro. Certo? Que é moeda da antiguidade. E era uma puta grana. Então ele chegou com essas 30 peças de ouro na frente do mestre Zen, né? E colocou na frente e falou, olha mestre, eu vim aqui trazer a minha contribuição, eu creio que isso já é suficiente para reformar o templo todo. Né? Está aqui, 30 peças de ouro. O mestre olha para ele e simplesmente faz assim. Não fala nada. Ele ficou indignado porque o mestre não agradeceu. Não falou muito obrigado. Aí ele repete, viu mestre, o senhor está vendo? São 30 peças de ouro. É muito dinheiro, mesmo para um homem rico como eu, doar 30 peças de ouro é muito dinheiro, viu? Ele falou, bom, que legal, muito bom. E o mestre não agradecia. E o cara ficava indignado, que o mestre não agradecia. E continuava. Olha, mas o senhor tem certeza? O senhor tem que ver. Olha, é muito dinheiro que eu estou dando aqui para vocês. Aí o mestre fala, mas o que você quer dizer com isso que você está falando para mim? Eu gostaria que o senhor agradecesse pelo menos, né? Ele falou, por que eu devo agradecer? Ora, porque é muito dinheiro que eu estou dando para o senhor. O mestre Zen olhou para ele e disse assim, meu filho, quem dá é que deve agradecer. E não quem recebe. O cara não entendeu nada. O verdadeiro estado do amor acontece quando você percebe que pode doar. Não vai lhe fazer falta. Você doa e agradece por poder doar. Eu aprendi isso na minha vida. Toda vez que eu ajudo alguém, eu agradeço. Olha, muito obrigado por eu poder te ajudar. É muito bom poder ajudar, ser útil. Eu devo agradecer quando isso acontece. Porque a vida me proporcionou um estado de consciência, às vezes um estado material, que eu posso ajudar. Então eu devo agradecer sempre que eu ajudar alguém. E não é a pessoa que tem que me agradecer. Isso é o verdadeiro estado zen da coisa. É o verdadeiro estado do amor. Por isso que o ET falou pro cara, né? Eu não ganho nada. Você pensa que eu vim aqui por interesse, porque eu quero ganhar alguma coisa? Se eu faço isso para você? Isso é o ser humano que só trabalha por outro se tiver pagamento. Você vê o cara dele queria agradecimento, ele queria um pagamento, então, com reconhecimento. Por isso que quando doações são anônimas, as pessoas quase não doam. Ela tem que ir lá na televisão, mostrar que ela está doando. Olha, eu estou doando, viu? Certo?
Porque para a sociedade, ela vai ser uma santa, né? Olha que homem bom, não? Faz tanta doação. Aquele empresário, aquele dono daquela empresa, escraviza 20 mil, mas no Natal ele dá uma bolsinha, dá uma, né? Presentinho, todo mundo fica maravilhado porque ganha um presente de Natal do patrão. Então, nós temos que entender esse estado do amor. Então, vou contar umas historinhas aí também. Teve um homem muito religioso que passou a vida inteira procurando Deus, procurando o espírito, a alma. E o mestre tântrico, olha, o mestre tântrico estava em peregrinação naquele vilarejo. E era conhecido como um dos grandes mestres famosos da Índia. Então esse religioso, de uma outra linhagem religiosa, foi até esse mestre para que esse mestre o aceitasse como discípulo. Eu vou mostrar o extremo da coisa agora, hein? O extremo oposto da coisa. Você vai ver que o caminho espiritual não são caminhos extremados. Só que esse homem era um homem que desde criança tinha se isolado na religião dele, para servir a Deus. Presta atenção. E esse mestre era o mestre tântrico. O cara chegou assim para o mestre e falou: mestre, o senhor poderia me aceitar como seu discípulo? O mestre olhou para ele e falou, a primeira pergunta que o mestre fez para ele: escuta, que o senhor é casado? O rapaz falou: não, mestre, é claro que não. Eu dediquei toda a minha vida somente ao caminho espiritual e a servir a Deus. Se você não é casado, o mestre pergunta, por acaso você tem uma namorada? Mestre, já falei para o senhor que minha vida é 100% dedicada a Deus, à religião, não tem nada a ver com, não quero saber de mulher. Mas você já se apaixonou por uma mulher? Apaixonou, hein? Apaixonou. Ele falou: claro que não, mestre. Sou sincero com o senhor, na minha vida foi só de isolamento nas montanhas, de meditação, de busca de Deus, de servir a Deus. Nunca me apaixonei por uma mulher. Mestre. E o mestre insistia nesse mesmo ponto. Mas você tem certeza que nem um pouquinho, quando uma mulher bonita, muito graciosa passou na sua frente, não te deu aquela, né, aquele desejo, aquela vontade, aquele ponto íntimo de se aproximar, de estar com aquela mulher, não apareceu um pouquinho assim de paixão? O cara: não, mestre, eu prometo para o senhor que nunca. Então o mestre baixou a cabeça e falou: olha, então, eu sinto muito, mas não posso aceitá-lo como meu discípulo. Se no seu coração estivesse apenas uma pequena semente, um segundo apenas que você tivesse despertado, né, essa paixão, esse desejo, eu poderia pegar essa semente, né, e regá-la, e eu iria transformar na verdadeira árvore do amor. Mas como não há nada dentro de você, sinto muito, mas eu não posso aceitá-lo como discípulo. E mandou o cara embora. Porque era um mestre tântrico. Veja que às vezes um verdadeiro mestre da luz, ele não vê servir a Deus do mesmo jeito que vocês veem, que as religiões colocam, que o catolicismo coloca, que os crentes colocam nas igrejas. O amor é a vida. Quando você se apaixona por alguém, você percebe que você não controla a paixão? Ela acontece por uma coisa natural. Quando você entra na puberdade, você não controla, você se apaixona, certo?
Você percebe que é um sentimento doentio, você sofre e tal, mas tudo isso está fazendo o teu ser aprender. Você está vivendo com aquilo. O mestre sabe, depois que você vive essas emoções, o que é o que e te explica e te coloca. Olha, isso não é amor. Agora, o amor está em você. Você tem a capacidade de amar. Você pode amar. Você percebeu que você pode amar? Agora nós vamos transformar esse amor que você tinha por uma mulher, sabe, o desejo e tal, essa coisa que você achava de amor, numa coisa muito superior, muito mais nobre. É isso que o mestre tântrico faz. Por isso que o mestre tântrico, ele é um mestre que usa o sexo como caminho do desenvolvimento espiritual. Ele usa o relacionamento afetivo como parte integrante do treinamento, do desenvolvimento do amor, da iluminação, da transcendência. Ele não acha o sexo, nem o relacionamento afetivo algo pecaminoso, algo que é contra a espiritualidade. Ninguém vai chegar à luz se estiver vivendo em sexo e prazer sexual, em relacionamento afetivo. Muito pelo contrário. Por isso que o meu ashram não vai ser um ashram de relacionamento. As pessoas vão aprender a se relacionar afetivamente, é isso. Não vai ser um celibatário, um tempo celibatário, todo mundo com as perninhas fechadas, com a saia lá na canela, né? Coisa horrível. Eu quando vejo uma mulher não sensual, eu acho horrível. Faz parte da mulher ser sensual, ser bonita, atrativa sexualmente. É parte integrante da sua natureza. Vibrar. Alegria, vibrar esse amor. Se as mulheres aprendessem a vibrar amor, ela não precisava nem usar as roupas, ela não precisava nem ser tão bonita. Naturalmente ela atrairia muita gente ao lado dela, por causa dessa vibração. Porque no fundo, as pessoas não querem se apaixonar, elas estão querendo amor verdadeiro. Elas estão querendo algo mais duradouro, mais eterno. Né? É um relacionamento puro. Mas aí esse eterno é a conexão. Você ama todas as pessoas. E o verdadeiro estado do amor não exige que você ame só aquela pessoa, só a mim. Não existe só a mim. E quando você desenvolver, você não vai ter a necessidade que a pessoa ame você. Você está me entendendo? Porque só o fato de você amar já supre. Porque amando você estabelece a verdadeira conexão. Apaixonando, não. Mas está tudo na mesma raiz. O mestre diz que está tudo no Kundalini, tudo está no Tântrico. Por isso que ele falou assim: eu só posso desenvolver o amor se você se apaixonou um dia. Se você viveu um dia uma paixão. Porque é a raiz de tudo. Tá? Não é algo pecaminoso fazer sexo, amor. O amor e o sexo estão muito. A energia é a mesma, é o mesmo canal, só que tem que despertar centros superiores para o amor acontecer, num estado de consciência verdadeiro. Teve um outro mestre Zen que chegou nos discípulos dele e falou assim: olha, eu vou ensinar vocês o caminho do amor. Eu vou ensinar vocês o verdadeiro estado do amor. Né? Porém, ninguém pode amar quando está em conflito com alguém. Por exemplo, é igual árabe e judeu. É difícil o árabe amar o judeu e o judeu amar os árabes. Por quê? Existe muito conflito ideológico, conflito de ódio, de situações do passado ou do próprio presente, criando aquela energia ruim entre eles. Então, é muito difícil amar o seu semelhante aqui na Terra por causa de muitos aspectos. Então o mestre disse assim: eu vou ensinar primeiro exercício, você vai aprender a amar as estrelas. Por quê? Ele falou assim: porque as estrelas estão tão distantes, mas tão distante, mas tão distante, que não há nenhum tipo de contato seu com ela, portanto não há nenhum tipo de conflito com as estrelas. Então é mais fácil você amar as estrelas, aprender a amar as estrelas. Então ele ensinava os discípulos a beleza das estrelas e tudo mais. E os discípulos iam pegando gosto em olhar para o céu, se apaixonar por aquela imensidão, né, ter aquela ligação amorosa, maravilhosa. Aí depois ele dizia que o segundo exercício, agora eu vou ensinar você a amar as flores e as plantas e as árvores. Porque são coisas que estão aí, mas não está muito em conflito com você, porque não fala com você, né? Não interfere na sua vida, não discute, não faz nada. É a planta.
Então, ele mostrava a beleza das árvores, da natureza, o perfume das flores, a maravilha que era a vida de uma flor, aquela coisa toda. Então, o indivíduo passava anos naquele exercício e aprendia a amar as plantas e as flores da natureza. Em terceiro lugar, ele ia dar um passo mais difícil, que era aprender agora a amar os animais. Porque os animais já está conflito. É o pernilongo que te pica, o cachorro que te morde, a onça que te come, a cobra que te pica. Já parece ser um inimigo seu. Você percebeu? Que em certos aspectos o animal passa a ser o inimigo e você fica em conflito com ele, você come ele, mata ele para comer. Você entra naquela briga para matar ele. Quando você vai matar um animal, é uma briga, não é? Para você matar ele, vai tentar se defender, ele não quer morrer. Então é um puto no conflito, é a morte, você mata aquela coisa, tenta controlar pelo seu poder. Ele tenta atacar você na hora da morte, que ele quer se defender. E o indivíduo aprende a amar. Quando ele aprende a amar os animais, ele não mata. Olha, eu duvido que alguém que ama os animais consegue comer um animal no almoço. O verdadeiro estado do amor cai para o vegetarianismo direto. Que é impossível. Leonardo da Vinci dizia: não consigo me conceber como um cemitério ambulante, carregando cadáveres em decomposição dentro do meu estômago. Todos os grandes seres que naturalmente vivem uma consciência, não precisa nem uma lei imposta de fora, né? Não precisa dizer para o cara que faz mal comer carne, é ruim comer carne, precisa convencer pelo lado biológico, né? Porra, é pelo lado do amor, pelo lado do sentimento puro. Eu não consigo matar um animal, quanto mais comer ele. Os animais estão aí para ser amados por nós, não para ser massacrados, pisados. Existe um filme que eu quero que vocês assistam, está na internet, você pode baixar na internet, chama Terráqueos. Terráqueos. Está lá de graça, vocês baixam na internet, no YouTube. Tá? São vários capítulos, você vai baixar. Você vai ver como o ser humano maltrata os animais. É terrível o filme. Mas é real. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O planeta Terra jamais será um planeta da luz, enquanto um único animal nesse planeta for sacrificado pelos seres humanos. Vocês vão ver que nesse final de ano, no Natal agora, o dia de celebração do grande Mestre Jesus, do grande símbolo do amor universal na Terra para os ocidentais, as pessoas festejam com o massacre dos animais. Quantos animais não são massacrados? É leitoa, cabrito, corta o pescoço do cabrito, da ovelha, do porco e tudo mais para o deleite das festas de fim de ano. Como se Jesus adorasse isso, né? Jesus, um ser de amor puro, de amor fraternal, de amor cósmico, vendo vocês festejar o seu aniversário com o massacre e a morte e o sangue dos inocentes. Isso não é amor. Isso não é amar uns aos outros. Quando Jesus Cristo falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele também estava falando dos animais, viu? Não estava falando só do ser humano. Os crentes têm uma visão tão primitiva, que eles acreditam que Deus botou os animais para nós comer. Deus fez os animais, porque os animais não têm alma. Eles estão aí só porque Deus botou ele para a gente comer. Eles têm uma visão do Deus tão babaca, tão primitiva, tão doentia, que fica completamente distante do verdadeiro estado de amor universal, do amor cósmico. Infelizmente, nós precisamos amadurecer verdadeiramente no estado de amor. Nós precisamos verdadeiramente perceber que o amor não é uma obrigação. Ou você ama, ou você não ama. Não existe, sabe? Meio termo. Não existe, o amor não é um mandamento que você tem que seguir. Senão você vai para o inferno. Jesus era muito inteligente em dizer, só o amor abre as portas do céu. Vamos ver o que ele quis dizer com isso, eu vou reinterpretar isso para vocês. Nós acabamos de dizer que as dimensões astrais, né, podemos dividir em 4 grandes níveis no astral. O umbral, as pessoas estão em umas trevas tremendas, vivem em ódio, conflito,
Portanto, elas reencarnam para tentar cessar esse ciclo. E eu disse para vocês que somente seres que estão ascensionados ou no verdadeiro estado da luz é que compreendem o que é o amor. Então veja bem. Por isso o mestre fala, enquanto você não abrir, não viver o verdadeiro estado do amor, você não entra nessa dimensão que é a verdadeira luz. Aí é um verdadeiro céu. É um verdadeiro estado de consciência, onde você comunga com espíritos que vibram na mesma energia do amor universal, do amor cósmico. Porque aqui, nesses níveis inferiores, os espíritos carregam todos os seus ódios, todas as suas dores, todas as suas fraquezas e conflitos deste mundo denso da matéria. Eles não se libertaram desses estados primitivos. Eles ainda odeiam os animais, odeiam o seu semelhante, odeiam o judeu, odeiam o palestino. Eles se odeiam entre si, aqui é um puto, tem que separar os caras, senão eles estão guerreiam lá no astral. Sabia? Por isso que as cidades astrais são todas fechadas. Só entra e sai por uma única porta. O espírito não está solto lá. Se soltar, dá maior encrenca, eles se matam lá em cima ainda. Só que não consegue se matar porque já estão mortos, né? Mas o ódio continua, o conflito continua. Quanto espírito não vem até mim, querendo que eu encontre o seu grande inimigo? Eu falo, estou fora, cara, vai procurar sua turma, eu falo para ele. Eles querem que você ache aquele cara, porque aquele cara matou, não sei quem, matou, agora o cara está morto também, agora eu quero pegar aquele filho da puta, eu quero matar ele, quero ter tudo. Vai com ódio do outro lado, um puta não ódio. Não tem noção. Então, você encontra espíritos de toda a natureza quando você sai do corpo e vai para o astral. Ou você está achando o primeiro dia de projeção astral, você já vai lá na luz. O primeiro dia que sai no astral, você anda por aqui, que já é o inferno. Aí quando você começar a conhecer os espíritos do umbral, você vai ver que é barra pesada. Muitos espíritos têm que tratar no tapa. E é assim que são tratados, viu? Os guardiões do astral travam o cara, amarram o nego, né? Botam um campo de força nele, ele fica travado, porque não tem como. É um bandido mesmo, cara. Você tem que levar ele para as colônias, deixar lá e até o cara, porque são terríveis. É como um ser humano aqui, revoltado, terrível. Né? Tem muita gente aqui que precisa, não vive no amor, vive só na safadeza e sacanagem. Né? Então, todos os grandes mestres, todos, Buda, Jesus, Cristo, os ETs hoje nos falam, que as portas do céu só poderão se abrir para mim, para você ou para qualquer um. Ó, vocês querem fazer projeção astral, vocês querem abrir seus chakras superiores, vocês querem fazer essas experiências. Não acontece se você não começar a vibrar esse amor. Fazer o exercício de aprender a amar. Mas não se esqueçam que nada tem a ver com apaixonar-se. Veja como é que você ama o seu relacionamento afetivo. Veja se você está naquele estado de poder e de posse. Isso é um termômetro para ver se você ama ou não. Se você pode ou não ver espíritos, andar pelas cidades astrais, ser convidado para entrar nos templos dos planos astrais superiores, ser convidado a entrar numa nave extraterrestre onde o clima e a vibração é de amor puro. Os seres têm um amor puro, uma vibração de amor assim fantástica. Quantos ufólogos que eu não vejo que são altamente arrogantes? Querem chegar com o ET, o que você está fazendo aqui? O que vocês querem aqui? Quer me botar chip em mim? Vá merda! Já. Tem uma passagem do Mosteiro de Shaolin, muito legal. Tem um dia que eles festejam o aniversário de Buda, né? E essa história aconteceu real. Num dos filmes do Shaolin, do Kung Fu de Shaolin, eles reproduziram essa passagem, mas é uma história zen clássica. E eles reproduziram bem igualzinho essa história do filme, do Kwai Shan Ken e tal. Então, um discípulo é levado, presta atenção, na cidade existia uma estátua do Buda grande, uma estátua grande do Buda numa praça lá no lugar, ao ar livre. E esse Buda estava assim, meditando de pernas cruzadas.
E no dia do aniversário do Buda, ou na semana do aniversário do Buda, os monges vão lá e colocam 2 pratos de ouro maciço, pratos grandes de ouro, para que as pessoas botem oferendas ali para o mosteiro, sabe? Dinheiro, coisa, tal, assim, sabe? Para doação, o que ele pega, leva para o mosteiro, doa para os pobres, eles fazem tudo com as doações depois. Mas eram 2 pratos de ouro. Então, como era uma relíquia do mosteiro, esses pratos, estavam muitos séculos no mosteiro, os caras não viviam, tinham que manter guarda ali, porque ninguém ia roubar o prato de ouro e meter o prato de ouro e ir embora, né? Então, um dos monges novos, um discípulo, né? Estava lá, passando aquela noite e montando guarda, né? Ali, vendo as doações. E esse monge dorme. No ponto, ele dorme de sono. Aí vem um velhinho, né? Sorrateiro. Vai lá, cata um prato de ouro, bota no braço e sai correndo, né? Nisso o monge acorda, ele vê o cara correndo, né? E vê que roubou o prato, sai correndo atrás. Como o monge é um cara forte, treinado em artes marciais, não deu outra, pegou o cara rapidinho, né? Catou o cara rapidinho, mas como era de noite, não sabia o que fazer com o cara, né? Então ele amarrou o cara ali, amarrou tudo, deixou o cara super amarradinho e ficou esperando o dia de amanhã, né? Para ver que quando o mestre viesse, o que ia fazer com o cara, né? Se levar para as autoridades, para prender na cadeia e tudo mais. Tá? E nisso, no dia seguinte, vem o grão sacerdote do mosteiro, um dos mestres dele, né, velho. E vê aquele velho preso, todo amarrado, fica indignado, fala: meu filho, mas o que está acontecendo com esse homem, com esse senhor? Mestre, eu peguei ele roubando os pratos de ouro, né? E eu prendi ele e trouxe aqui para o senhor levar ele preso para a cadeia. Desamarre-o. O discípulo foi lá, desamarrou, o velhinho veio, o monge chegou assim para ele: por que você roubou esse prato de ouro? Ah, eu roubei porque minha família está muito necessitada, está passando fome, e a gente não tem como, né? O mestre tem uma evidência muito grande, ele sabe quem é safado e quem roubou por necessidade. Então ele sacou aquela energia que o velhinho estava roubando por necessidade. O mestre olhou para o velhinho, falou: discípulo, pegue aquele prato de ouro e dê a esse homem. O velhinho não entendeu nada, né? O cara foi lá: mas mestre, faça o que eu digo. O cara foi lá, deu o prato de ouro para o velhinho, o mestre falou: pode ir, leve para você, presente. Meio desconfiado, né? O velhinho pegou o pratinho de ouro, foi saindo, né? Nesse meio tempo, o mestre: volte! Ih, ele com medo, né? Voltou. O mestre foi lá, pegou o outro prato de ouro, falou: leve mais este. E falou assim para o discípulo: agora coloque aquelas 2 cestas de vime na palma da mão do Buda. Essa é a história. Significa o quê? Para os verdadeiros iluminados, qual é o verdadeiro valor das coisas? Do prato de ouro? Se é mais importante a necessidade do ser. E para ele, para o mestre, não existe ladrão. Não existe ladrão. Só quem pode realmente servir o outro que está com necessidade. E prato de vime servir do mesmo jeito. Aquela velha história, né? Você vai comer numa casa de um milionário, aquela porcelana chinesa caríssima, talheres de prata, diabo 4. Bicho, eu como do mesmo jeito na minha tigelinha aqui em casa. É uma beleza. Tudo mais é a fantasia da superfície, né? Porque lá dentro é o valor. O valor está na alma do ser. E o monge sempre reproduzia esse amor, essa forma diferente de não condenar as pessoas, sabe? Por que ela roubou? Um verdadeiro estado de amor não julga. Não julga o certo ou errado. Um verdadeiro estado de amor, você simplesmente ama a todos. Por isso que Jesus fazia um teste
Quando alguém lhe bater na tua face direita, dele a outra face. Porque esse é o estado do amor. O amor não estabelece conflito. O amor faz com que você não se sinta derrotado nem humilhado. Mas o homem comum, quando ele toma um tapa na cara, ele se sente humilhado, ele vira com ódio para cima do outro, certo? Mas se você ama verdadeiramente, você não se sente humilhado quando alguém lhe ataca, quando alguém lhe toca o rosto ou bate em você, assim, dessa forma. Você não liga, porque aquilo não toca. Quando não toca, você não odeia, você não revida, você não parte para o conflito. A paz se estabelece assim. E aí o nosso mestre dizia assim para nós, de uma forma muito linda, isso é um mestre espiritual meu. Ele falou assim: é muito fácil você viver em paz e harmonia e aprender a amar. Ele falou assim, uma das lições eu aprendi com o meu mestre, ele falava assim, com o mestre mais velho que velho Tang. Nós temos um mestre que ele se chama Tang, bem velhinho, ele fala assim, quando ele vem conversar com a gente, ele fala, aqui é velho Tang, ele fala. Então quando ele vai falar do mestre dele, ele fala assim, o mestre mais velho que velho Tang. É um jeito bem legal que ele dizia. Ele falava assim pra gente, quando o mestre mais velho que velho Tang dizia. Então ele falou assim, aprendi com o mestre mais velho que velho Tang. Ele dizia pra gente, quando na sua jornada pela vida, você encontrar alguém inferior a ti, ajude-o, auxilie esse indivíduo a ser igual a você. Ensine-o. Não pise, não use esse poder que você tem sobre o outro, né? Para massacrar, para escravizar. Não. Ensine, auxilie ele para que ele seja igual a você. E se na sua jornada você encontrar alguém igual a você, no mesmo nível que você, junte-se a ele para ensinar os menos favorecidos. Mas agora, se na sua jornada você encontrar alguém que seja superior a você, muito simples, torne-se seu discípulo. E aprenda com ele. Dessa forma não vai haver conflito, nunca. Certo? Não vai haver conflito entre os seres humanos, entre os homens. Porque todos estarão vivenciando a sua experiência, o seu estado de amor verdadeiro para com o próximo. Em todos os níveis. Ok? Então é isso. Namastê, muita paz e até um próximo encontro. Muita paz. E lembre-se, o verdadeiro estado de amor só pode brotar aqui dentro de você. Ele já está lá dentro de você. Sempre existiu dentro de você. Você só tem que trazer ele à tona. Ok? Então é isso. Namastê e muita paz.